Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu tô aqui de Emily pra falar justamente da segunda temporada de Emily em Paris, que estreou na Netflix nessa quarta-feira, dia 22, e vai ser um papo com spoilers, porque eu quero falar abertamente de algumas situações, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, tanto assim, pra gente realmente se aprofundar e eu conseguir explicar aqui os meus pontos do que eu senti dessa segunda temporada. E lógico, ainda vai sair muito vídeo de filme, de série, até o final do ano, em 2022, eu conto com vocês pra falar de muito, porque 2022 vai ter muita coisa boa, hein? Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, essa temporada são os eventos contínuos da primeira, então a gente encontra a Emily naquela situação em que ela ficou com o Gabriel e ela passou a noite ali com ele, e depois ela descobriu que o Antoine, ele aceitou financiar o restaurante dele e por isso ele ficou em Paris. Mas não só por isso, por causa dela também. Então tem toda essa situação dela com o Gabriel, também a Camille, que eles não retomam esse relacionamento logo no início da segunda temporada. E a gente também vê um aprofundamento maior aí nos personagens secundários, inclusive na própria Sylvie. E aí vamos discutir aqui todos esses detalhes. Bom, gente, antes de entrar de cabeça nessa segunda temporada, eu quero falar brevemente da primeira, porque assim, eu particularmente sou uma fanática por Emily em Paris. Eu amo essa série. Quando eu vi na primeira vez, eu fiquei encantada. Eu assisti de novo depois com meu namorado, assisti uma terceira vez. É realmente aquela série super levinha. Eu soube que algumas pessoas, elas se apegaram a alguns detalhes, né? Seja por um direcionamento de marketing, seja por algumas questões de Paris, mas eu amo uma série, eu acho que ela traz o que promete, que é ser esse entretenimento gostosinho mesmo de você acompanhar. E aí a gente chega nessa segunda temporada e vê que a série ela tem uma melhora de produção. Eu gosto muito do que eles fizeram aqui. Tem muitas similaridades, inclusive de estrutura de roteiro, né? Como, por exemplo, a gente termina aí a temporada com um super desfile. Inclusive toda a questão da moda e de marcas reais da moda, elas estão em destaque aqui nessa segunda temporada, muito provavelmente por causa do sucesso da primeira. Então a gente vê como, por exemplo, as malas, né, Ryowa, que elas entram com tudo. A gente tem também a Vespa customizada da Dior, que coisa magnífica, eu amaria dar uma voltinha naquela Vespa. Enfim, tem várias coisas de marcas de luxo realmente que entraram aqui para essa segunda temporada, que eu acho que reforça mais ainda, né, toda a temática. Foi algo bem parecido com Gossip Girl. A primeira temporada, a própria produção falou, né, ai, foi super difícil de conseguir os looks, e eles precisavam dessas grifes de luxo. E depois, na segunda temporada, no sucesso que tava a série, na terceira, inclusive também, que aí já tá em Paris e tudo mais, tava a marca falando, não, eu quero que a Blair use, eu quero que a Serena use, e aqui a gente tem esse mesmo movimento. A gente vê que cada vez mais as marcas, elas querem entrar aí no universo de Emily em Paris, e entrou com tudo, gostei. E quando eu falo que tem uma melhora de produção, a gente também vê em outros aspectos, como por exemplo, a gente tem novos cenários, como a casa da Sylvie. A gente não tem só o apartamento ali da Emily, a gente também tem uma ida a Saint-Tropez, que é outra parte da França, que é super fina e tudo mais. Eu até queria ter visto mais, seria muito legal se tivesse pegado alguns episódios a mais. Enfim, gostei muito do que vi ali, e também foi muito importante para trazer um contexto da Sylvie, mas já vou falar sobre cada personagem aqui. Então eles abrangem um pouco mais da França, mas também como eles mostraram mais de Paris. A gente tem takes muito melhor produzidos, até mesmo quando a gente tem os time-lapses, né? Eles são bem melhores do que foi na primeira temporada. E uma coisa que eu não posso deixar de destacar, que pra mim é um ponto super positivo sobre essa segunda temporada, é que a gente tem muito mais diálogo em francês. Então, quando a gente tem dois personagens que são franceses, entre eles falam em francês, não vem pro inglês, que é algo que acontecia mais na segunda temporada. Tanto que a gente vê que a maioria dos diálogos que tem em inglês fica ali com a própria Emily, né, quando ela é o destaque. Então quando ela fala com a Sylvie ou com outros personagens, ou até mesmo da Emily com a Mindy, de uma forma geral. Mas, por exemplo, quando tem ali a discussão
discussão entre a Camille e o Gabriel, eles falam em francês. Quando tem a discussão entre a Sylvie e o Antoine, eles falam em francês. Ou até mesmo quando a gente vê o Julian falando com o Pierre Cadaud, aí a gente tem também os diálogos em francês. Isso eu achei que foi um acerto muito grande, que devia ser algo que devia ter desde a primeira temporada, e pra mim fez diferença. Eu me senti mais na França. E outro aspecto que é muito legal, que eu confesso que foi algo que eu não reparei se a primeira temporada fez, mas me chamou muita atenção nessa segunda, é como os clientes, eles também servem de recurso narrativo. Então, por exemplo, toda a questão ali do alho poró, e não só, mas também toda essa questão da mala. Quando o Julian tá fazendo a apresentação da mala, ele fala sobre trazer a bagagem, como sendo a bagagem tanto da viagem, mas também a bagagem de cada pessoa, fazendo uma menção a relacionamentos, e isso por certo momento da série acaba narrando a vida da Emily também, toda a bagagem que ela traz da primeira temporada, todos os problemas que ela traz. Então isso também foi uma coisa muito legal, um recurso narrativo muito legal que eles conseguiram envolver muito bem na série. E antes de falar mais a fundo de cada personagem, do arco deles nessa segunda temporada, gostei muito que a gente teve muito mais música. Muito disso veio pelo desenvolvimento da Mindy, e daí eu já vou entrar numa parte mais aprofundando nos personagens, porque eu gostei muito, inclusive, que eles trouxeram essa musicalidade pra ela. Ela venceu o medo dela lá na primeira temporada, e isso perdurou aqui nessa segunda temporada. Então, se eu não me engano, eu acho que em cada episódio a gente tem uma música. Gostei muito da gente ter, inclusive, músicas recentes, como o BTS, e também ter música original da série. Então eu gostei muito de como eles envolveram mais musicalidade, inclusive músicas temáticas, né, para determinadas ocasiões. Então, quando precisava ali de um evento de joia, tinha muitas músicas relacionadas a Diamonds e etc. E por aí foi. Então, também acaba meio que sendo um recurso narrativo em alguns momentos, pelo menos para narrar, para ambientar aquela situação. Então, foi um acerto muito grande. E ainda falando da Mindy, já que eu introduzi ela, gostei muito que eles trouxeram um background para ela, não só para ela, mas para todos os personagens secundários de uma forma geral. Mas aí eu já vou falar de cada um deles aqui. Mas sobre a Mindy, gostei que eles trouxeram mais um pouco sobre a relação dela com o pai, e eu acho que é algo que pode ser explorado mais numa terceira temporada, porque realmente a relação da família dela e como que ela lida com a rejeição da família foi algo que veio bem forte. Antes ficava como citação, a gente conhecia um pouquinho a história dela, mas ela era bastante um personagem de apoio para Emily, e aqui ela realmente teve mais desenvolvimento. A gente sabia pequenas coisas dela, como ela era babá e tal, mas aqui a gente vê ela se relacionando, então ela não tá lá só dando conselhos pra Emily, mas também a gente tá conhecendo mais da vida amorosa dela. E devo dizer que eu amei ela conhecendo o Antoine, porque lá na primeira temporada ela já tinha falado, né, que se a Emily não quisesse ele porque ele era casado, mas ele era rico, ela não se importaria. E eu até falei assim, meu Deus, será que vai virar esse romance? Enfim, não virou, mas foi um momento engraçado. Gostei como eles trouxeram o Antoine conhecendo lá a Mindy. E aí, mais personagens secundários que também tiveram mais destaque foi o Julian e o Luke. Eu acho que aqui eles reforçam mais ainda as características desses personagens, inclusive no Julian, no aspecto mais fashionista, principalmente porque a gente conheceu ele lá na primeira temporada, que ele era muito fã desse universo da moda, e aqui a gente realmente vê ele centrado, ele indo em locações, inclusive, e isso foi um aspecto que eu gostei muito, que eles mostraram eles também gerenciando contas, né? Muito do que a gente viu na primeira temporada foi a Emily dominando o território, porque, óbvio, ela queria mostrar como que era a diferença dela, do olhar americano, então ela acabava se envolvendo em todas as contas, mas de uma forma geral, o que a gente mais via era a Sylvie, né, ali com o Antoine, mas não particularmente alguns clientes que era de cada um. Então, por exemplo, o Julian, ele trouxe a Ryoa, e aí o Luke teve toda a questão da Champère também, que ele cuidou, de certa forma, apesar de ser conta da Emily, mas a gente via eles realmente trabalhando, porque afinal eles também trabalham na agência, então foi legal ver esse ponto de vista deles, não só como eles ali fofocando, que essa parte também é maravilhosa, mas é muito legal como eles também firmam uma relação que é totalmente importante pro final, quando tem o convite da Sylvie pra ela ir trabalhar nessa nova agência. Já vou falar desse final aí também, mas continuando ainda nesse arco da agência, gostei muito que a gente teve um aprofundamento maior também na Sylvie, porque a gente via muito o envolvimento dela com o Antoine, e a gente teve um aprofundamento maior na vida amorosa da Sylvie, tanto que a gente vê ela se envolvendo ali com
novinho, né, o fotógrafo. Também a gente descobre que ela tinha um marido, e aí a gente passa a entender mais alguns pontos que ela foi falando desde a primeira temporada, inclusive com a Emily. A visão dela sobre o amor, o que ela achava que funcionava ou não, ou até mesmo em alguns direcionamentos que ela deu para a própria Emily, que ela deveria viver a vida dela em Paris e se importar com o que ela queria e tudo mais. Tanto que a gente vê uma diferença muito grande, né, na Sylvie e na Emily, porque a Emily tem toda essa regra, né, de não dormir com cliente ou com pessoas do trabalho de uma forma geral e tudo mais. E a Sylvie, a gente vê que ela consegue administrar muito bem, né, quando ela acaba colidindo com uma vida amorosa do cliente. E também achei muito interessante a colisão que veio com a Madeleine, né, ela veio de Chicago para ver as coisas que estavam acontecendo ali. Acho que a gente tem um embate bem a par, né, por exemplo, algo que a Emily não conseguiria fazer, mesmo ela representando o escritório de Chicago, e é onde a gente começa a ter algumas modificações aí do direcionamento da agência. Mas é interessante também, né, a gente vê aquele momento todo da taxa da agência e a própria mulher do Antoine falando, né, que era engraçado que isso acontecia justamente no momento em que esse caso terminava. Lá na primeira temporada eles já tinham estabelecido que era do conhecimento da mulher dele, mas aqui eles realmente reafirmaram isso e a gente viu que de fato ela sabia de tudo. Agora, falando, né, até desse caso que ela teve com o Antoine e tudo mais, eu preciso dizer que eu senti que ele destoou um pouquinho nessa temporada, tanto com relação a Sylvie ou até mesmo com possíveis arcos que a primeira temporada deixou, né? Quando terminou a primeira temporada, eu até tinha achado que o envolvimento dele com o Gabriel poderia dar algumas problemáticas por causa da Emily. Tanto que em um dos jantares que eles estavam comemorando ali, o hotel, né, e tudo mais, a mulher dele falou que aceitava esse relacionamento dele com a Emily, que ela aprovava. E isso não foi algo que foi desenvolvido aqui nessa temporada. Então eu senti que eles meio que quiseram recuar com toda essa questão, sabe? E acabou que o personagem, ele ficou meio que jogado. Ele só aparecia realmente para algumas questões profissionais, ou quando precisava de algum tipo de collab ou algo do tipo, ou para ter essa problemática da agência, mas em questões de envolvimento amoroso, ele acabou ficando super de lado. E aí não teve um desenvolvimento a partir disso, e isso diz muito sobre algumas questões sobre essa segunda temporada que eu senti que pareceu que tiveram arrependimentos. Não tô falando que teve arrependimento de como caminhou a história da primeira temporada, mas tiveram alguns direcionamentos que eu nem falaria que é quebra de expectativa. Pra mim só não fez sentido. E o Antoine foi uma dessas coisas. Lá no início da temporada, a gente até vê ele meio que tendo pequenas rixinhas com o Gabriel, mas era muito mais coisa assim de negócios mesmo, de ponto de vista, e que eles foram acertando de uma forma geral. Mas eu achei que ele iria inclusive aproveitar disso por causa da relação do Gabriel com a Emily. Enfim, não aconteceu, não sei o que aconteceu com relação a isso, mas eu senti que ele foi um personagem desperdiçado. Eu preciso dizer que eu não gostei do Alf inicialmente. Eu acho que conforme a gente vai acompanhando o relacionamento, é natural que a gente passe a gostar mais dele, mas no início ele era realmente um cara muito assim, grosseirão, a forma que ele falava da Emily, que eu até ficava assim, meu Deus, olha a galera que a Emily se envolve também, ela tá cheia de problema e ela se envolve com uma galera mais problemática ainda. Então ele não foi um personagem que me conquistou logo de cara. Depois a gente acha bonitinha a relação, mas ainda assim, a relação dela com o Gabriel, eu senti que eles quiseram enrolar a gente pra ter o gancho do final em que ele voltou com a Camille e voltou ali com ela. Inclusive, a própria reação da Camille, eu senti que foi uma virada de um sopetão que pra mim não fez sentido. E desde o momento que ela foi conversar com a Emily, eu falei assim, cara, isso tá muito estranho, porque veio do nada. Apesar deles explicarem, falando assim, franceses, você tem que dar um tempo. Ela vai pensar e vai ver que não foi nada demais, e meio que isso acontece, mas estruturalmente eu senti que veio que nem um sopetão, não foi um negócio construído, tanto que eu fiquei com a sensação até o final da série de que ela tava tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, quando eles estavam ali, né, no restaurante do Gabriel, eu achei que ela ia dar aquele champanhe que era só spray pras pessoas, e aí as pessoas não gostarem do champanhe, dar review baixo e não gostar do lugar. Eu achei que ela iria sabotar de alguma forma. E eu acho que é válido falar também que eu não acho que é o feitio da personagem, tá? É só que realmente essa virada, ela foi tão estranha
que pra mim não fez sentido. Então eu tava tentando entender essas situações, sabe? E voltando a Emily e o Gabriel, eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco mais desse relacionamento e visto que, ou, por exemplo, que a Camille, ela tava ficando mais machucada ainda e por isso eles achavam que era melhor se afastar, sabe? Algo nesse sentido, mas eu senti que foi só uma enrolação realmente pra gente ter uma estrutura similar à da primeira temporada, da gente sentir essa tensão que existe, né, entre eles, da gente ter a certeza que os personagens ficam falando que eles não têm, na realidade que a Emily não tem, né, apesar de compreensível toda essa questão dela não querer viver um grande amor, apesar que assim, né, gente, viveria esse grande amor, eu ia terminar destruída pela experiência e ter uma data de validade, mas vivemos uma vez na vida, né? Mas enfim, e me incomodou um pouco também que a Emily, ela seguiu a vida dela a ponto dos próprios outros personagens falarem, ah, pô, a Emily seguiu em frente, e é isso aí. Até certo ponto a gente até achava que o Gabriel aceitou, eu acho que inclusive por isso ele decidiu retornar ali com a Camille, mas me incomodou muito que o incômodo dela começou a surgir quando o Gabriel voltava a falar com a Camille. Então, me parecia que o problema era só a Camille, sabe? Não se ele estava se envolvendo com outra pessoa. Eu acho que talvez teria sido melhor um arco em que ele tentasse conhecer outras pessoas. Por exemplo, se a Emily visse ele conversando com alguém lá no restaurante dele e ela ficasse com uma pitadinha de ciúme. E não, aqui só parecia que o problema estava relacionado a ser a Camille, sabe? Porque de uma forma geral ela estava lidando super bem com outras situações. Então, assim, foram alguns incômodos que eu senti, porque eu realmente senti que teve uma mudança de direcionamento aqui, que parecia arrependimento, não sei se tem entrevista, inclusive, porque eu acabei de assistir e já vim gravar aqui, se os criadores falaram algo nesse sentido. O próprio Matthew, por exemplo, ele foi algo que foi utilizado como recurso ali no início e sumiu, que mais ou menos o Alf substituiu, né, o Matthew nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, gostei também do Alf ele ser de outra nacionalidade, né, porque ainda mais quando a gente tá falando da França, principalmente de Paris, a gente tem outras pessoas ali que são tão similares quanto a Emily não sabe falar francês e tá se virando ou tá trabalhando e tudo mais. Então foi uma adição legal ter esse personagem também de outra nacionalidade. Mas enfim, daí a gente chega nesse grande final em que Chicago toma a França e temos a Revolução Francesa, adorei a brincadeira aí. E a Sylvie decide ter a própria agência dela. E eu acho que isso faz total sentido, porque a gente tem um arco da Sylvie que é muito sobre ela se entender, dela ser independente. Então ela é independente das relações dela, ela é independente até mesmo do marido dela agora, mesmo que seja uma boa relação. E ela independe de ter a visão americana. Ela consegue ver o talento da Emily, mesmo que ela não concorde com alguns aspectos, inclusive com esse aspecto da visão americana, mas ela entende que ela é útil para ela. Ela realmente tem boas ideias, ela sabe gerenciar bem uma conta e tudo mais. E também vem com uma premissa que em algum momento da série iria acontecer. Esse 1 ano da Emily iria bater e ele precisaria estender esse ano dela para ela realmente ficar ali. Aí eles fazerem 20 temporadas de Emily em Paris. Então, mesmo que eles tenham deixado ela super chateada ali com a situação do Gabriel e depois ela liga pra Sylvie falando qual que foi a decisão dela, pra mim é óbvio que ela aceitou ali. Mas também pode ser que a gente se surpreenda, no sentido assim, dela falar, não, beleza, vou voltar pra Chicago, nossa, Paris terminou comigo e tudo mais. E aí ela sofra bastante ali com a chefe dela. Apesar que eu acho que toda aquela cena ali, pega um café pra mim, dela se tornar uma assistente, sendo que ela tava querendo a promoção e por isso ela aceitou esse trabalho de Paris, já foi o suficiente pra ela ver que a melhor escolha dela realmente era sair de lá. E lógico, manter toda a estrutura, né, narrativa da série de ser localizada ali na agência com a Sylvie comandando e tendo a equipe dela. E eu acho engraçado, né, essa atriz que faz a chefe da Emily, ela sempre acaba fazendo vilã, né, não sei se vocês reconhecem, ela era a handler de Umbrella Academy, então é interessante que ela faça papéis similares, apesar de inicialmente na primeira temporada ter sido bem construída como uma boa pessoa, mas como a gente
já tá super apegado a esses personagens, né? É óbvio que a gente ficaria do lado da Sylvie, porque, gente, a Sylvie, por mais coisas erradas que ela faça ou que não seja da nossa cultura, ela tem muita razão em várias coisas que ela faz. Inclusive, eu acho que a Emily devia seguir alguns conselhos dela de tipo, assume aí os teus BOs e viva uma vida francesa. E também toda essa decisão da Emily pro final, eu acho que vem muito do desenvolvimento sutil que essa segunda temporada traz, que é sobre como a Emily cada vez tem se tornado mais francesa. Ela tá melhorando no seu francês, ela lá em Saint-Tropez, ela entendeu que férias é férias, trabalho é trabalho, só falta realmente ela fumar um cigarrinho, como a Sylvie mesma ofereceu pra ela no aniversário dela. Não acho que vai acontecer isso, enfim, mas dela viver o romance que ela quer viver, dela ser livre, e eu sentia que isso poderia acontecer nessa segunda temporada, principalmente com essa questão de liberdade. No trailer, quando eu tinha assistido e visto ela na Vespa, pra mim tinha passado uma sensação que ela seria livre desses rolos e que ela conseguiria viver independente do Gabriel e tudo mais, porque a Vespa lembra muito como que foi ela com o Gabriel lá na primeira temporada, que ela pegou a caroninha com ele, e aqui agora ela tá na sua própria Vespa sozinha. E no final não, era só uma ação de cliente e tudo mais. Mas eu sinto que em algum momento a Emily, ela vai se encontrar mais nessa questão e, como os próprios personagens falam, né, fazer o que é melhor pra ela e não o que é melhor pros outros. Enfim, de uma forma geral, eu acho que é uma temporada muito gostosa. Tem sim um saldo positivo. Eu só acho que essas mudanças de direcionamento é realmente muito abrupto pro que a gente vinha acompanhando desde a primeira temporada. E eu falo isso porque eu reassisti, que eu falei, né, assisti pela terceira vez, muito recente, foi em menos de um mês, então tava muito fresca algumas questões na minha cabeça e eu realmente senti muito de sopetão essas mudanças, principalmente com relação a Camille, com o Antoine, e a outra coisa que eu tinha falado era mesmo do incômodo da Emily de ser só com a Camille, não ser com outras questões, mas aí é um incômodo com a personagem, não com o direcionamento da série realmente. E, enfim, né, temos aí mais um gancho para uma possível terceira temporada, ainda não foi confirmada pela Netflix, mas eu acredito que vai ser confirmado muito em breve, porque Emily em Paris, foi o que eu falei, é esse drama gostosinho, a gente adora criticar e adora acompanhar a Emily fazendo as problemáticas dela. Gosto do envolvimento de todos os atores, gosto muito do elenco francês. O Gabriel, inclusive, melhorou da atuação dele, porque eu não sei se vocês sabem, ele é chefe mesmo, ele não é ator. A Camille, ela tá maravilhosa, ela é modelo, mas eu sinto que, nossa, tem umas cenas que pede mais dela, cenas mais dramáticas, e ela entrega, viu? A discussão dela ali com o Gabriel, show de bola, gostei muito. Enfim, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa segunda temporada e o que vocês acreditam que vai acontecer na terceira? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!